Bom, então vamos aqui começar uma aula de dor torácica, tá? A gente está aqui na residência de clínica médica e os internos aqui do pronto-socorro, tá? Então, dor torácica. Ah, o que é que primeiro aprendi a definir síndrome coronariana aguda, tá? O que é que significa síndrome coronariana aguda? Síndrome coronariana aguda é o conjunto de quadros clínicos que comportam infarto com supra, infarto sem supra e angina instável, tá? É a coleção de quadros clínicos que inclui essas três situações: angina instável, infarto com supra e infarto sem supra. Ela é classicamente reconhecida como a dor típica ou equivalentes anginosos, né? E a gente pode definir assim, o quadro clínico presumivelmente anginoso agudo. Ou seja, o que precisa para você definir que o paciente tem uma síndrome coronariana aguda é só você olhar para ele e achar que aquilo é uma angina, um quadro anginoso agudo. Basta isso para você definir que é um SCA, tá? Basta olhar para o paciente e ver, ou seja, para você definir SCA não é eletro, não é enzima, não é as outras coisas. Para você definir, presumir que é uma SCA, tá? Para você definir que é SCA é um quadro clínico presumivelmente anginoso. Só que depois você vai definir esse quadro clínico, vai ver se é angina instável, infarto agudo, com supra, sem supra, ou então depois você vai ver, isso não era uma SCA na verdade, eu presumi que era, depois não era, tá? Mas SCA, para você definir que é um SCA, basta você olhar o paciente na triagem, tá? A enfermeira pode classificar o paciente como sendo uma síndrome coronariana aguda. Beleza, a medicina é a ciência da incerteza e é a arte da probabilidade, tá? Isso é mais verdade ainda para dor torácica. Dor torácica não existe quadro patognomônico, não existe nada patognomônico assim, isso é ou não é, tá? Por exemplo, supra de ST, existem 1 milhão de causas de coisas que dão supra de ST. Elevação de enzimas, um monte de coisa da elevação de enzima, inclusive troponina, tá? Parada cardíaca, um monte de coisa da parada cardíaca. Choque cardiogênico também. E o paciente com dor torácica e insuficiência cardíaca aguda, no mesmo quadro, também tem outras coisas que dão isso. Não é patognomônico também de doença coronariana, tá? Por exemplo, o paciente entra na emergência com um quadro de uma miopericardite, ele vai entrar com dor torácica e vai entrar com uma IC aguda, tá? Ou entra com um tamponamento pericárdico, ele vai entrar, pode entrar com dor torácica e um IC agudo. Ou seja, na verdade, para a gente definir que o paciente tem um quadro de síndrome de doença coronariana aguda, a gente tem que ir pela probabilidade, tá? A gente vai começar a juntar coisas que aumentam a probabilidade do paciente ter ou diminui a probabilidade do paciente ter, tá? Um quadro anginoso. Para definir dor típica, como é que a gente define dor típica? A gente usa essas três características, tá? Essa definição é desde 1981. Se você for olhar o up-to-date lá em 2018, tá, ainda usa essa referência de 1981, que são essas três características aí que definem dor típica. Então, para eu dizer que o paciente tem dor típica, ele tem uma dor que melhora com repouso ou com nitrato, ela é precipitada por esforço e ela é uma dor que tem uma localização típica, que é uma dor subesternal que irradia para o ombro, mandíbula ou membro superior esquerdo. Tá? Então, três características de dor típica, né? É uma dor de localização típica, precipitada por esforço e que melhora com repouso ou que melhora com nitrato. Se o paciente tiver essas três características, ele tem uma dor definitivamente anginosa. Se ele tiver duas características, ele tem uma dor provavelmente anginosa. Se ele tiver uma ou nenhuma, ele tem uma dor provavelmente não anginosa ou uma dor definitivamente não anginosa. Tá? Evidentemente, o paciente pode ter um infarto sem dor típica. O paciente pode infartar sem ter dor típica. Tá? Mas o fato do paciente ter uma dor típica, isso aumenta a probabilidade daquela dor ser de origem anginosa. Tá? Isso aqui aumenta a probabilidade, a característica clínica. Beleza. Aqui nas diretrizes, por exemplo, da Sociedade Brasileira, eles trazem situações aqui que aumentam ou diminuem a probabilidade do paciente ter. Então, se você pegar um guideline, você vai encontrar lá itens que aumentam ou diminuem a probabilidade do paciente ter ou não ter uma dor anginosa. Por exemplo, ele coloca aqui, ó, de baixa probabilidade, um desconforto torácico que é reproduzido pela palpação. Então, se você pega o paciente e palpa o tórax dele, ele sente mais dor à palpação, isso diminui a probabilidade da origem dessa dor ser vaso coronariano, tá? Se a dor do paciente é ventilatória dependente, isso reduz também a probabilidade do paciente ter da dor ser coronariana. Agora, por exemplo, se o paciente entrar com dor torácica e entrar com uma insuficiência cardíaca transitória, uma síndrome de insuficiência cardíaca, isso aumenta a probabilidade disso ser coronariano, tá? E isso você vai juntando aí situações que aumentam ou diminuem a probabilidade, tá? Não vou citar todos aqui, só para dar exemplos de que você vai juntar fatores para poder aumentar ou diminuir a acurácia do que você está predizendo que o paciente tem, tá? Como é que eu tiro isso aqui? E aí a diretriz brasileira traz aí os fatores de risco que foram comprovadamente
que comprovadamente aumentam a probabilidade do paciente ter síndrome coronariana aguda. São esses aí, o paciente hipertenso, dislipidêmico, tabagista, diabético e ele ter história familiar, tá? De doença arterial coronariana. Se ele tiver tido infarto na família, ou tem história familiar de doença arterial coronariana, tabagista, hipertenso, dislipidêmico, diabetes, esses fatores aí, eles têm que estar na história clínica porque eles aumentam a probabilidade da dor torácica do paciente ser coronariana, tá? E existem outras causas de dor torácica, né? Então, existem as causas não cardíacas, por exemplo. Então, não cardíaca, não gastroesofágica, que pode ser musculoesquelética, ataque de pânico, embolia pulmonar, pneumotórax. Tudo isso aqui dói o peito, tá? Agora, não cardíacas, gastroesofágicas. Então, o paciente pode ter o espasmo esofagiano, ele pode ter doença do refluxo gastroesofágico, ele pode ter uma úlcera péptica. Nada disso aqui é anginoso e mais dá dor torácica, tá? E pode ter as dores torácicas cardíacas, que são isquêmicas e as não isquêmicas. As isquêmicas são essas que a gente está citando aqui, né? Angina, infarto e angina instável. E as dores cardíacas não isquêmicas. Então, o paciente pode ter uma pericardite. Tá? O pericárdio dói quando ele está cheio de líquido ali inflamado da dor torácica. Pode ser valvular e pode ser uma dissecção aórtica. Tá? O paciente pode ter um quadro de dissecção aórtica também que simula um infarto. Beleza? Então, são outras doenças, certo? Que dão. Então, como é que a gente define se o paciente tem um infarto ou uma angina instável? Tá? A gente precisa usar essa definição aqui. Esse artigo foi publicado em 2018 no Circulation. São as definições universais de infarto do miocárdio. Tá? Isso aqui é a última vez que isso foi definido num consenso grande assim. São essas definições universais aí de injúria miocárdica. Então, a gente define primeiro injúria miocárdica, que é um paciente que tem uma curva enzimática. Tá? Então, curva enzimática define injúria miocárdica. E o infarto é definido com injúria miocárdica mais algum desses critérios aí. Então, injúria miocárdica aguda é elevação de enzimas. E infarto agudo de miocárdio é definido como injúria miocárdica mais uma dessas situações aí. Então, o paciente tem que ter sintomas de uma isquemia nova, tem que ter novas alterações isquêmicas no eletro, desenvolver depois do quadro, ele desenvolver zona eletricamente inativa, que são das crises patológicas, ou ele tem que ter uma imagem sugestiva numa parede cardíaca, por exemplo, no ecocardiograma. Se o paciente teve elevação de enzima e teve uma injúria miocárdica e depois você viu no ecocardiograma que ele teve uma área de acinesia, uma área de hipocinesia segmentar, você vai definir assim também, ou numa cintilografia, num outro exame que também ajude. Ou o diagnóstico definido de autópsia também. Tá? O paciente pode morrer e depois, se ele teve injúria miocárdica e depois foi diagnosticado de autópsia, ele teve um infarto. Aí seria um diagnóstico retrógrado. Tá? Na nossa situação clínica da emergência, às vezes a gente não vai esperar definir se o paciente tem uma injúria. Se o paciente se apresentar, por exemplo, com supra, ele já vai seguir a rota do infarto, eu não vou nem esperar definir se ele tem uma injúria pelas enzimas, tá? São situações diferentes. Então aqui como é que a gente separa aqui os pacientes, tá? Esse artigo foi publicado no New England de 2017, é uma revisão sobre infarto do miocárdio e traz essa imagem aí para a gente separar os pacientes aqui com supra e sem supra, tá? Então o paciente com um infarto com supra, ele aparece com supra e ele depois você vai ver que ele tem enzimas elevadas. Tá? Então esse paciente teve um infarto do tipo 1, depois ele vai desenvolver um daqui patológico. Certo? Ou o paciente pode vir com desconforto isquêmico e vir com um infra. No infra, esse paciente vai ter, se ele não tiver elevação de marcadores, ele vai ter uma angina instável, por exemplo, e aí depois ele pode ter uma angina instável, que é uma dor, é um infarto, desculpa. Não, uma angina instável, que é trombose mediada, tá certo. E se ele tiver elevação de marcador bioquímico, ele vai ter um infarto sem supra. Então o paciente pode ter um infarto com supra, um infarto sem supra, que é, ele não tem supra de ST e ele tem elevação de marcadores, não necessariamente isso aqui tem que ser um infra, tá? Pode ser qualquer eletro. O paciente apresenta-se com supra e elevação de marcador e infarto. Ele se apresenta sem supra, mas ele elevou os marcadores e ele tem um infarto sem supra. Certo? É um infarto também, mas é um infarto sem supra. Que aí a gente chama de infarto do tipo 2 ou infarto do tipo 1, se for trombose mediada ou se for mediado por demanda. Tá? E depois ele não vai ter um daqui patológico. E se ele não tiver elevação de marcador bioquímico, ele vai ter uma angina instável. A gente vai classificar ele como angina instável. Doenças do pericárdio, por exemplo, miopericardite, por exemplo, dá um supradifuso, o paciente não tem infarto. Tá? Outras coisas podem dar. Um exemplo que eu consigo pensar aqui, por exemplo, é a doença do miocárdio
que não infarto, por exemplo, a miocardite aguda. Beleza. E como é que a gente vê no eletrocardiograma? Então a gente vai falar um pouquinho de eletrocardiograma agora. Primeiro, para eu ver uma alteração isquêmica no eletrocardiograma, eu tenho que ter ela em duas derivações contíguas, tá? Uma derivação só não adianta, eu tenho que ver em duas derivações que são contíguas. Como é que eu sei que são duas derivações contíguas aqui para formar uma parede? Então eu tenho primeiro aqui, ó, de V1 a V6, tá? Quando a gente vai montar o eletro, a gente monta aqui de V1 a V6. V1 é contíguo com V2, V2 com V3, V3 com V4, V4 com V5, V5 com V6, tá? V6 não é contíguo com V4. V4 não é contíguo com V2, tá? Tem que ser V2 com V3, V3 com V4. E aqui na rosa dos ventos, a VL é contíguo com D1. D3 é contíguo com a VF. D2 é contíguo com a VF, tá? A VR com ninguém. Então isso aqui é uma parede, isso que é a parede lateral alta. Isso aqui é a parede que é a parede inferior. Essa parede aqui, V1, vamos por partes aqui. Então essa parede aqui é a parede inferior, é fácil porque ela está para baixo, tá? Então D2, D3 e a VF é parede inferior. A VL e D1 é parede lateral alta, tá? Agora, V1 com V2 é parede septal. De V1 a V4 é a parede anterior, tá? Ela está marcada aqui no eletro também. De V1 a V4 a parede anterior. E V5 e V6 é a parede lateral. Tá? E às vezes a gente tem combinações dessas paredes aí. Se eu tiver, por exemplo, V4 e V5, eu posso falar parede anterolateral. Se eu tiver parede anterior e lateral, eu posso falar de anterior extensa. Tá? E essa aqui é a lateral alta. Então, quando você vê uma alteração isquêmica no eletro, você tem que falar qual parede você está falando. Então, você vê uma onda T típica ou um supra de ST, você tem que colocar. Eu estou vendo isso numa parede lateral alta, na parede inferior. Tá? Então, o paciente está com uma zona aqui isquêmica na parede septal. Tá? O ideal é que você defina a parede. Certo? Tudo bem aí? Beleza. Sendo que o segmento ST é esse segmento aqui do ponto J até o início da onda T, tá? Você não pode confundir a onda T com o segmento ST. Às vezes a onda T está colada ali no final do QRS, a onda T começou a elevar e você está achando que é o segmento ST, mas não, é a onda T. Então o segmento ST é do ponto J, que é esse ponto aqui onde acaba a onda S, começa o segmento ST, até o início da onda T. Esse é o segmento ST, tá? Tem que ter uma elevação desse segmento. Aqui, por exemplo, é representado nessa barra vermelha aqui, esse aqui é o segmento ST e esse aqui é a linha de base, tanto para supra quanto para infra, tá? Esse ponto aqui é chamado de ponto J. E como é que eu identifico que o supra de ST que eu estou vendo, ele vale, tá? Ele tem validade para eu considerar que é infarto. Primeiro, tem que ser em duas derivações contíguas, tá? Então, por exemplo, esse supra de ST aqui, ele está em V2, V3, V4, V5 e V6. Que parede é essa aqui? V2, V3 e V4. Parede anterior, né? E que parede é essa? V5 e V6? Parede lateral, né? Além disso, ele tem também aqui, ó, a VL e D1 também tem. Que parede é essa aqui, a VL e D1? A lateral alta. Lateral alta. A VL e D1. Então, tem que estar em duas derivações contíguas para eu considerar que é uma parede, uma derivação só não vale. Tem que ter pelo menos um quadradinho de altura, certo? Exceto em V2 e V3, que eu já vou explicar mais para frente. E tem que ser na ausência de um BRE. Eu não posso pegar um paciente com bloqueio de ramo esquerdo, ele sempre vai ter um supra com bloqueio de ramo esquerdo, tá? E infra, vai estar distorcido. Então tem que ser na ausência do BRE. Já vou explicar como é que a gente vai supra no BRE. E tem que ser pelo menos um quadradinho, tá? De altura. A não ser que seja V2 e V3. Isso aqui é a regra geral. Agora, em V2 e V3, o paciente normalmente tem um supra. Todo mundo tem um supra fisiológico em V2 e V3. Então, em V2 e V3, eu vou considerar ele sendo maior do que 1,5 milímetro em mulheres. E em homens, se o homem for acima de 40 anos, tiver mais do que 40 anos, eu vou considerar se for acima de 2. Se o homem tiver menos do que 40 anos, eu vou considerar acima de 2,5 de milímetros, tá? Se for menor do que isso aí, eu desconsidero esse supra de V2 e V3, que é fisiológico. Todo mundo tem um supra fisiológico em V2 e V3. Eu só considero em V2 e V3 se for acima dessa quantidade aqui, desses milímetros aqui, tá? Nas outras derivações, a regra geral é 1 milímetro, certo? Tanto para supra quanto para infra. Beleza? E como é que eu vejo quando eu tenho bloqueio de ramo esquerdo? Então, esse é um eletro de um paciente que tem bloqueio de ramo esquerdo, tá? Como é que eu vejo que o paciente tem bloqueio de ramo esquerdo? A gente vai ver tudo isso aí lá no curso também de eletro. Ele tem um QRS alargado, então ele tem um QRS mais do que 3 quadradinhos, então ele tem um bloqueio de ramo. E lá em V1 está todo para baixo aqui. O QRS em V1 está todo para baixo
E V5 e V6 está tudo para cima. É assim que eu identifico que tem um bloqueio de ramo e é um bloqueio de ramo esquerdo. Tá? Todo paciente que tem um bloqueio de ramo esquerdo, normalmente tem supra e infra de ST, também tem alteração de repolarização ventricular, não sendo possível, na maioria dos casos, afastar ou afirmar a presença de alterações isquêmicas. Então, se o paciente tem um bloqueio de ramo esquerdo, vai ficar tudo distorcido aí no eletro dele, eu não posso afirmar que ele tem alteração isquêmica, porque vai estar tudo distorcido, tá? Como é que eu vejo que o paciente, como é que eu considero esse supra ou esse infra aí? Aí eu vou usar um critério chamado de critério de Brugada. Não, primeiro eu vou ver se o paciente tinha um bloqueio de ramo esquerdo prévio ou novo. Às vezes o paciente vem para você com eletro, né? Dificilmente isso acontece, mas você pode ver se ele já tinha um bloqueio de ramo esquerdo prévio, antes desses sintomas que ele está tendo agora, você sabe que aquele bloqueio de ramo esquerdo é prévio, tá? Ou então não, ele não tinha isso e agora ele desenvolveu um bloqueio de ramo esquerdo novo. Ou então eu vou usar os critérios de Sgarbosa, que a gente chama. O critério de Sgarbosa é o critério que a gente usa para considerar esse supra de ST aí como sendo uma alteração de infarto, tá? Como é que é o critério de Sgarbosa? Então, primeiro, observa como é que é o bloqueio de ramo esquerdo normal aqui, ó. Normalmente, esse paciente aqui está bem, por exemplo, tá? Normalmente, no bloqueio de ramo esquerdo, você vai ter um supra ou infra que é discordante do QRS. Então, o paciente tem o QRS para baixo aqui em V1, normalmente no bloqueio de ramo esquerdo, e tem um supra aqui para cima, tá? O contrário aqui também, ó. Lá em V6 ele tem o QRS para cima e ele tem um infra, tá? Então, isso é o normal. Então, primeira coisa, eu vou considerar um supra se o desnivelamento do segmento ST for concordante com o QRS. Por exemplo, se eu pego um eletro aqui com QRS para baixo, eu pego um infra aqui, junto com esse QRS, tá? Ou então, se eu pego aqui nessa parede aqui, eu pego um supra aqui nessa parede, em V5 e V6, tá? Ou seja, se eu tiver um supra ou um infra concordante com QRS, maior do que 1 milímetro, eu posso considerar esse supra e esse infra como sendo isquêmico, tá? Ou seja, se for concordante. Se for discordante, é o normal. Já é o do bloqueio de ramo esquerdo mesmo. Esse critério aqui é igual ao de baixo, que ele está falando aqui, ó, infra em V1 e V3. V1 e V3 normalmente vai estar o QRS para baixo. Então, se eu tiver um infra aqui, já vai ser concordante também, tá? Então, o critério de Sgarbosa ele é redundante aqui nesses dois. Esses dois estão falando a mesma coisa. Todo mundo percebeu aí, né? E aí, o primeiro é o seguinte, se eu tiver um supra ou um infra, mesmo que discordante do QRS, mas ele for maior do que 5 milímetros, tá? Se eu tiver um supra grande aqui. Então, eu tenho um suprão aqui maior do que 5 milímetros aqui, mesmo que seja discordante, eu vou considerar esse supra ou esse infra como sendo uma alteração isquêmica, tá? Então é assim que eu identifico se o supra ou se o infra está valendo aí para eu considerar como alteração isquêmica em cima do bloqueio de ramo esquerdo. É a partir dos critérios de Sgarbosa. Só precisa de um. Só precisa de uma parede, tá? Com algum desses critérios aí. Ele não tinha uma pontuação desses critérios de Sgarbosa? Cara, basta ter uma alteração dessa em uma parede. Mas aí fica com a especificidade mais baixa. Sim, ele tem uma pontuação. Se você tiver, por exemplo, essa alteração aqui do supra discordante, ele vale, se eu não me engano, 3 pontos. E essa alteração do infra aqui, ele vale 1 ponto. Mas se você pegar a pontuação, basta você ter um critério O desse. infra de 1 vale 1 ponto, o infra de 5 Eu acho que ele sendo concordante, vale mais pontos no critério. Depois a gente olha o critério de Sgarbosa para ver a pontuação, mas tem uma pontuação mesmo. Tá? Mas se você tiver uma parede com uma alteração dessa, você vai considerar. Ou então a gente pega lá, depois a gente faz um exercício com os critérios para ver se a gente se encaixa. Mas de quando eu fiz, geralmente encaixava se tivesse uma parede. Tá? Depois a gente pode pegar e pode olhar. Tem um outro critério também, que é o critério de Sgarbosa modificado por Smith, que é, eu pego esse supra e esse infra aqui discordante de 5 milímetros, eu tenho que fazer uma proporção dele com o tamanho do QRS, né? A gente viu aquele dia lá, né? Então, se, por exemplo, se eu tiver um QRS muito grande, normalmente eu vou ter um supra maior do que 5, tá? Então, eu teria que fazer uma proporção entre o QRS e o supra. Se ele for maior do que, se eu não me engano, 26% a 25%, eu vou considerar isso aí como sendo... mas aí já fica um pouco mais complexo, tá? Depois a gente vai dar uma olhada nisso com mais calma. Mas se pegar esse critério aqui, o básico disso aí já está suficiente para você pelo menos triar ali, ver o paciente, olhar com mais calma, ver, considerar esse supra e esse infra aí como sendo alteração isquêmica, tá? Beleza. Mais 2 detalhes aqui sobre o eletro. Se eu tiver um infra de parede posterior, se eu tiver um infra em V1 a V3, que é a parede anteroseptal, eu tenho que olhar se isso aqui não é o espelho da parede posterior, tá? O que é supra e infra em espelho? Deixa eu botar uma imagem aqui, ó. Se eu tiver essa parede aqui da frente, que é V1 a V3, ela é o espelho dessa parede posterior aqui, tá? Então, se eu tiver uma alteração aqui de infra ou supra, eu vou ter o contrário lá na parede posterior. Se eu tiver supra aqui, se eu fizesse rodasse a parede posterior, eu teria infra lá atrás, tá? Então, ou seja, se eu achar infra aqui,
pode ser que eu tenha supra aqui na parede posterior. Isso muda o tratamento, porque vira um infarto com supra, tá? Ou seja, se eu encontrar infra na parede anteroseptal, que é V1 a V3, eu tenho que procurar supra lá na parede posterior. Então eu tenho que pegar o paciente e rodar o V7 e o V8, pelo menos, tá? Como é que eu rodo o V7 e o V8? Eu tenho aqui, ó, de V1 a V6 aqui, eu pego o V6 e rodo, boto mais 2 eletrodos lá para trás, rodo o V7 e V8, certo? Nessa posição que vocês estão vendo aqui o paciente, tá? É só você pegar o eletrodo aqui de V1 a V2 e botar lá atrás no paciente V7 e V8. O eletro não vai saber, o aparelho do eletro não vai ter uma opção lá para ele sair impresso lá como V7 e V8. Então, quando você imprimir o eletro assim, você depois tem que riscar o eletro lá. O V1 é V7, o V2 é V8, tá? Você tem que identificar lá o que é o V7 e o V8, que o aparelho não vai te dizer, tá? Ele não vai ter um espaço também para o V7 e para o V8. Então, você tem que pegar um desses eletrodos aí, 2 deles, e rodar lá no V7 e V8 e entender. Aquele espaço ali agora saiu como V7 e V8. Você risca lá, tá? A mesma coisa aqui para quando o paciente tem um infarto de parede inferior. Se o paciente tiver um infarto de parede inferior, que é D2, D3 e AVF, lembra lá da rosa dos ventos, né, os três que estão para baixo, ele pode ter um infarto de ventrículo direito associado. Então eu vou rodar V3R e V4R, tá? Onde é que fica V3R e V4R? Eu tenho aqui, ó, V1 a V6, V3R e V4R é na mesma posição que ficaria o V3 e o V4, só que simétrico no hemitórax direito, tá? Então eu boto aqui V3R, V4R. Mesma coisa, eu tenho que identificar lá no elétrico qual é o V3R, qual é o V4R, senão ele vai dar como uma parede normal aí, do elétrico convencional, tá? Tudo certo aí? Então, essas são as considerações principais aí a respeito de elétrico, tá? E outra coisa, o elétron pode ter supra, pode ter infra, que é o que a gente já viu, mas ele pode também ter alteração isquêmica, que não é desnivelamento do segmento ST, e a gente tem que considerar também, isso aqui aumenta a probabilidade do paciente estar com a dor torácica e ser de origem isquêmica, tá? Então, para que serve isso aqui, que é o que eu vou mostrar agora, que é a alteração de repolarização ventricular? O paciente chega para você com dor torácica e você está encontrando ali situações, fator de risco, se a dor é típica ou se não é, se o paciente tem equivalente anginoso, se ele tem insuficiência cardíaca aguda, para aumentar a probabilidade daquela dor ser uma dor torácica, né? Desculpa, ser uma dor anginosa, tá? Quando eu rodo o eletro, eu encontro isso aqui, ó. Eu encontro essa onda T aqui, apiculada e simétrica, tá? Ou para baixo ou para cima. Isso aqui aumenta a probabilidade do, da dor torácica do paciente ser de origem isquêmica. Isso aqui é um eletroisquêmico, tá? Ele só não é um supra, nem um infra. Mas isso aqui também é um eletroisquêmico, tá? A onda T, normalmente, ela é assim, ó. Olha essa onda T aqui, ó. Essa onda T aqui é o normal, tá? É a onda T que é espalhada, ela não é apiculada e ela é assimétrica. A onda T normal, ela tem que estar um pouco deitada para um dos lados, tá? Essa é a onda T normal. Deixa eu ver se eu acho um outro elétron aqui. Aqui, ó. A onda T normal é assim, ó. Essa onda T aqui é a onda T normal, tá? Ela é deitada para um dos lados e ela é baixa e assimétrica, tá? Espalhada. Se você pegar uma onda T apiculada, simétrica e pontiaguda, essa onda T é muito mais provável que isso seja uma alteração isquêmica, tá? Essa onda T isquêmica, tanto para baixo quanto para cima, tá? Mais comum para baixo do que para cima. Para baixo é uma isquemia epicárdica, para cima é uma isquemia subendocárdica, tá? Quando a isquemia começa a virar subepicárdica, ela fica assim, onda T apiculada para baixo, assim, pontiaguda e profunda, tá? Quanto mais profunda, mais simétrica e mais apiculada, maior a chance disso aqui ser uma alteração isquêmica, certo? Então, a probabilidade do seu paciente ter uma angina mesmo ali, o quadro dele do torácico é uma dor anginosa, tá? Então, não é para procurar só supra e infra no paciente com dor torácica, você tem que procurar alteração de repolarização ventricular típica de angina, tá? Beleza, agora falando de enzimas, tá? As enzimas, eu vou falar primeiro de CK-CKMB, daí já a gente fala de troponina. CK-CKMB já está caindo por terra, guideline nenhum mais de doutorácica coloca CK-CKMB, tá? Então eu vou comentar rapidamente aqui. A curva do Rise and Fall, a subida e descida da CK e CKMB é variável de paciente para paciente, tá? A gente seriava normalmente de 4 a 6 horas, elas se elevavam de 2 a 8 horas, o pico em 24 horas. E normalmente a normalizavam em 72 a 96 horas. Outros fatores alteram a curva, né? Então, se o paciente tivesse uma extensão de infarto maior, um choque cardiogênico, insuficiência cardíaca, ou usasse beta-bloqueador digitálico, a curva podia ficar diferente, ela podia ficar mais longa, mais curta, a depender dessas alterações. E o CK-CKMB, eu tinha elevação dos dois, né? Se o paciente estiver infartando, sendo que o CKMB ele tem que estar numa proporção aqui entre 4% e 25% da elevação total de CPK, para eu considerar que isso é mais específico para miocárdio, tá? Por que isso? Se eu tiver, por exemplo, o paciente tiver uma crise convulsiva, ficar convulsionando, entrar em mal convulsivo, o CPK dele vai elevar.
E toda elevação de CPK ela é acompanhada por uma elevação de CKMB também proporcional. Só que se isso não for cardíaco, normalmente fica abaixo de 4%. Se o paciente tiver uma crise convulsiva lá, muita crise convulsiva, e ficar com 20 mil de CPK, a CKMB vai elevar um pouco também, proporcionalmente, só que vai ficar abaixo de 4%, tá? Se você fizer a proporção CKMB para CPK, ela fica abaixo de 4%, provavelmente essa CKMB não é de origem cardíaca. Isso diminui a probabilidade de ser de origem cardíaca. Se ela tiver entre 4% e 25% da CPK, isso aumenta a probabilidade dessa CKMB ser de origem cardíaca, tá? E se ficar acima de 24%, acima de 25%, é uma condição que a gente chama de macroquinasemia, tá? É uma condição mais rara, que normalmente a gente não vê, mas também não é específico de miocárdio também não, tá? Então, só um exercício aqui, ó. O paciente chega com uma CKMB de 36 e uma CPK de 950. E aí você faz esse ratio aqui, essa proporção, deu 3,7%. Provavelmente isso aqui é de origem não cardíaca, tá? Aí ele chega aqui, ó, com 250 de CPK e 146 de CKMB, um ratio de 58%. Provavelmente isso aqui é macroquinasemia, é outra condição, tá? Agora essa condição do meio não, aqui provavelmente é uma origem cardíaca mesmo, aumenta a probabilidade, aumenta a chance disso aqui ser de origem cardíaca, tá? Mas isso aqui a gente quase não usa mais, então a gente não precisa comentar muito isso aqui não, tá? Agora a troponina. A troponina é um marcador muito mais sensível para infarto e qualquer guideline hoje já traz a troponina como sendo um marcador de referência, tá? A gente vai usar a troponina. Você pode até usar a CKMB também, mas não há necessidade hoje. Você usa a troponina e é o que a gente usa hoje, tá? A troponina não é patognomônico de infarto, tá? Outras coisas dão troponina elevada, eu já vou comentar mais adiante, tá? A troponina é muito sensível, tá? Ela é pouco específica, mas ela é muito sensível para infarto. A curva de elevação e queda ajuda a diferenciar um dano cardíaco agudo de um dano cardíaco crônico. Então, se eu tenho um paciente que entra com uma troponina e ela fica praticamente igual, isso diminui a chance desse dano cardíaco ser agudo. Agora, se eu tenho uma elevação e uma queda da troponina, isso aumenta a minha chance de ser... eu não botei uma curva aqui. Minha chance de ser um infarto agudo, tá? É comum haver troponina elevada em indivíduos saudáveis. E eu tenho que ver o tamanho da elevação da troponina, tá? Isso importa para mim também. Não é só troponina positiva elevada. Se eu tiver uma troponina 5 vezes maior do que o valor de referência, o valor preditivo positivo disso aí é mais do que 90%. Dessa elevação ser devido a uma causa cardíaca, infarto, tá? Se eu tiver uma elevação menor do que 3 vezes, a minha chance já é menor. Eu tenho um valor preditivo positivo de 50% a 60%. Então não basta só olhar a elevação, você tem que olhar quanto elevou, tá? Acima de 5 vezes o valor de referência aumenta mais a chance. Então, esse aqui é o do guideline de síndrome coronária aguda sem supra de ST, tá? Que inclui infarto sem supra, e ele traz esse fluxograma aí para dor torácica aguda, série A enzima, tá? Eu coloquei ele em português aqui para ficar mais fácil. Então, como é que é o protocolo de troponina de 0 e 3 horas, tá? O protocolo de troponina tem de 0 em 1 hora, tem de 0 em 1 em 6 horas, mas o guideline indica que a gente faça o protocolo de 0 e 3 horas, se já é suficiente, porque 0 e 3 horas é mais simples e ele tem uma acurácia boa, tá? Para a nossa troponina. Então a gente vai dosar a troponina inicial. Pega o paciente, dosa aqui a troponina inicial. Se a troponina inicial vier normal, ou seja, abaixo do valor de referência, eu tenho que saber se o paciente tem dor menos do que 6 horas ou mais do que 6 horas. Se a dor dele estiver menor do que 6 horas, eu vou aguardar e vou retestar essa troponina. A dor do paciente é uma dor nova. Ele não está com dor há mais de 6 horas. É uma dor que começou mais recente, começou com menos de 6 horas. Então, esse paciente eu não posso liberar só com uma troponina. Eu tenho que fazer mais uma. Tá? Agora, se a dor do paciente tem mais do que 6 horas, aí eu vou ver se o paciente tem essas condições aqui. Ó. Ele teve resolução da dor, ele tem o Grace, o score Grace, que eu já vou comentar à frente, menor do que 140, que diminui a chance dele ter um desfecho ruim. E eu vou ver diagnósticos diferenciais. Então, troponina normal, dor maior do que 6 horas, diagnósticos diferenciais examinados ou excluídos, Grace menor do que 140 e resolução da dor, eu vou encaminhar o paciente para o cardiologista. Tá? Eu posso dar alta para esse paciente, não preciso testar de novo outra troponina, eu posso liberar ele com uma troponina só. Mas se o meu paciente tem uma dor menor do que 6 horas, necessariamente eu vou testar a troponina de novo com 3 horas. Tá? Além disso, se ele tiver alguma dessas condições aqui, a dor não resolveu, a dor não melhorou, ou ele tem um Grace maior do que 140, eu vou testar de novo também a troponina com 3 horas, tá? Não teve elevação, eu posso ver essas condições e encaminhar o paciente para o ambulatório. Teve elevação adicional, aí eu vou mandar meu paciente para o fluxograma da direita aqui, tá? Do mesmo jeito, se eu começar a dosar a troponina estiver elevada,
na entrada do paciente, essa faixa não sai daqui, esse negócio. Aí sai. Troponina elevada na entrada, tá? Eu vou retestar a troponina de novo com 3 horas. A troponina teve elevação adicional, eu vou encaminhar meu paciente para... A gente colocou aqui Hospital Ministro Costa Cavalcante porque é a nossa realidade, tá? Mas cada pessoa vai colocar o seu hospital de referência que vai fazer o cateterismo, tá? Troponina elevada, troponina com elevação adicional, encaminhar o paciente para o CAT, tá? Troponina elevada, depois de 3 horas, sem elevação adicional, quer dizer que isso pode ser crônico. Essa elevação de troponina do paciente pode ser crônica, ele não está fazendo curva de ascendência da troponina, com 0 e 3 horas. Então, se ele tiver essas condições aqui, ó, resolução da dor, Grace menor do que 140, e eu excluí diagnósticos diferenciais, e meu paciente resolveu a dor, então não é angina instável, e o paciente tem baixo risco, eu posso encaminhar ele para o cardiologista, tá? E uma outra condição importante aqui, ó, o paciente entrou com enzima elevada 5 vezes o valor de referência, com apresentação clínica típica, eu nem vou testar outra troponina, eu já vou encaminhar ele para o CAT direto, tá? Então isso aqui a gente não precisa necessariamente gravar na cabeça, você pode ter que ter uma noção, mas você pode consultar isso aqui no guideline também, se você tiver com o paciente na sua mão, tá? Na dúvida, é o seguinte, se o paciente não está bem, você vai testar de novo com 3 horas, se você tiver dúvida, tá? Se você não tiver nenhuma dúvida, talvez você não precise testar, você pode dar o paciente alta com uma enzima só. É para isso que serve esse guideline, tá? Esse fluxograma serve para eu dividir os pacientes em os que eu vou encaminhar direto com enzima positiva, os que eu vou testar de novo com 3 horas e os que eu vou encaminhar para casa direto só com uma enzima negativa, tá? E se eu tiver... Aí já eu vou falar dessa classificação aqui que eu coloquei aqui embaixo, tá? Então, outras condições não coronarianas que dão elevação de troponina. Então, taquiarritmia eleva a troponina, falência cardíaca aguda eleva a troponina, doença crítica, então paciente com choque. Quantas vezes a gente pega um paciente aí chocado, a gente não sabe o que é, dose, a troponina vai vir alta, né? Às vezes o paciente eleva a troponina só por causa do choque, por causa da sepse. Miocardite aguda vai levar a troponina, rabdomiólise. O paciente que teve o esforço, se eu pegar um paciente e sair de uma maratona, ele vai levar a troponina também, tá? Então a troponina é bem sensível, mas ela é pouco específica. Então, a série de situações que dá elevação de troponina, então TEP, hipertensão pulmonar, dissecção aórtica, disfunção renal, associada com doença cardíaca, um monte de coisa eleva a troponina. Tá? Troponina não é sinônimo de infarto. Tá? A troponina, para ser sinônimo de infarto, tem que estar junto num contexto. Um paciente se encaixa na clínica dele, no quadro típico, aí você vai classificar como infarto. Beleza. E o que é que a gente vai fazer com o paciente? Eu não coloquei... Peraí, deixa eu ver se eu coloquei uma coisa aqui. Eu coloquei mais para frente ali, como é que a gente vai classificar o paciente. Então, paciente conduta inicial. O paciente chegou para a gente tem que fazer primeiro um eletro com 10 minutos. Todo paciente que chegar para você com uma dor típica, você tem que fazer um eletro em 10 minutos e você tem que realizar e interpretar o eletro em 10 minutos. Tá? Ele tem que ser realizado e interpretado em 10 minutos. Chegou na UPA, dor torácica, eletro, feito e interpretado pelo médico em 10 minutos para saber se tem supra de ST. Uma coisa importante, é bom você manter os eletrodos no paciente, no mesmo lugar, tá? Porque você vai ter que fazer outros eletros no paciente. E você vai querer ver se teve alteração do supra e do IST dele, e da onda T. Então você colocou os eletrodos no paciente, você deixa os eletrodos ali, deixa ele de camisa, qualquer coisa, ou monitor, ele vai ter que ficar monitorizado, né, de qualquer forma, mas você não tira do lugar os eletrodos, tá? Para você rodar outros eletros e você fazer eletro seriado do paciente. Todo paciente com síndrome coronariana aguda tem que estar monitorizado, ele vai ter que ficar em repouso absoluto e com monitorização multiparamétrica, tá? Significa que você vai levar o paciente da triagem para a maca de cadeira de roda ou de maca, ele não vai andando, tá? Eu já vi paciente morrer porque foi andando com dor torácica para a sala vermelha, ele morreu antes de chegar na sala vermelha, não pode ir andando, tá? Tem que ir de cadeira de roda ou de maca, repouso absoluto. Coletar amostra de sangue para exames e tem que fazer os scores, tá? O TIMI e o GRACE. Certo? Todo paciente que chega com dor torácica, se você está classificando como infarto, você faz o TIMI, o GRACE e o KILIP. Tá? O KILIP é outra classificação de infarto. Beleza, o TIMI e o GRACE são essas duas classificações aqui, ó, que a gente usa. Esse aqui é o GRACE, tá? São dois fluxogramas de classificação de risco que a gente usa para predizer se o paciente vai ter um desfecho ruim, ele é um paciente mais grave, tem uma chance maior de fazer um desfecho ruim, ou ele é um paciente menos grave, ele tem mais chance de ser liberado para casa, ele tem um infarto mais brando, ou ele tem uma dor torácica que provavelmente não é infarto, ele tem um risco menor, tá? Isso aqui a gente usa para risco do paciente. A gente vai fazer os dois, você tem que fazer o GRACE, fazer o TIMI, e se o paciente for infarto, você vai fazer o KILIP também. Vocês viram ali que, inclusive, o GRACE é um
score que você usa para dar alta para o paciente para casa, por exemplo. Tá? Sem o GRACE, você não consegue dar alta para o paciente para casa com uma enzima, por exemplo. Você tem que fazer o GRACE para dar alta para casa, por exemplo. Não vou me detalhar aqui, vocês têm que pegar isso aqui depois de saber usar. Tá? Tem que ter isso aí na mão ou tem que ter na emergência assim para você usar mais fácil. Só para mostrar para vocês, isso aqui é do Guideline de Infarto com Supra de 2018. Então, o que é que ele coloca aqui? Qualquer lugar do mundo, o que é que tem que fazer com o paciente? Pegou o paciente aqui, ó, primeiro médico contato, que é First Medical Contact, tá? Primeiro contato médico. Em 10 minutos, seja na ambulância, ou seja na UPA, ou seja no hospital, ele tem que fazer um eletro e tem que ser interpretado em 10 minutos, tá? Seja na ambulância, seja na UPA, seja no hospital. Fez o eletro. Se você viu um supra de ST, você tem que fazer contato direto com o hospital que faz cateterismo na sua cidade. Tá? Aqui, por exemplo, é o Costa. Significa que pegou o eletro lá 10 minutos e ligou para o Costa. Eu tenho um paciente aqui com infarto com supra. Eu vou responder essa pergunta aqui. Ó. Eu consigo angioplastar o meu paciente em menos do que 120 minutos? Sim ou não? Se o hospital falar, cara, não tenho vaga, não vou receber o paciente, não posso angioplastar ele com menos de 120 minutos. Ele vai para trombólise em 10 minutos. Tá? Ou então o outro hospital fala, não, eu consigo, eu vou angioplastar o paciente em menos de 120 minutos. Você não tromboliza, o paciente vai para angioplastia primária. Tá? Diferente de AVC. AVC, por exemplo, você vai trombolizar e vai fazer terapia endovascular no mesmo paciente. Aqui não, se você for trombolizar, ou se você for angioplastar, você não tromboliza o paciente, você prefere a angioplastia. Tá? Se você não sabe, ou se você não vai angioplastar, você vai fazer trombólise. Tá? A trombólise, via de regra, é para ser feita dentro da ambulância do SAMU. A trombólise ela tem que ser feita dentro da ambulância do SAMU, se possível, tá? Se não, no UPA ou se não, no primeiro lugar que o paciente chegar. Em quanto tempo o paciente tem que ser trombolizado aqui, pelas contas de vocês? O paciente